louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora já está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória pelo século dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és pedra e sob esta pedra eu irei construir a minha igreja. E as portas do inferno não poderão derrotá-las. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz um homem ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje essa solenidade de São Pedro, São Paulo, dois santos, dois mártires da nossa igreja. Os dois que podemos dizer plantaram a igreja de Cristo no meio do mundo. Um na unidade, no coordenar, no centralizar, outro na missionaridade, de levar, difundir, propagar a palavra e a pregação do reino. Plantaram com a vida a igreja, regaram a própria igreja com o seu próprio sangue. Deram sangue, por isso nós estamos usando hoje vermelho, dois mártires, um na cruz, outro na espada. Deram a vida, não tiveram medo de entregar-se na totalidade, para que a igreja de Cristo continuasse a subsistir, continuasse presente no meio do mundo e pudesse também chegar até hoje, até nós, como nós hoje estamos vivendo. Dois santos que beberam do cálice, ou seja, estiveram perto de Cristo. Esse cálice do Cristo, beberam, deixaram-se encher por ele, deixaram com que o cálice fizesse deles uma verdadeira oferenda da própria vida. Dois santos que são para nós exemplos porque se tornaram, podemos dizer, amigos de Deus, amigos próximos, amigos que dedicaram a vida, se tornando também expressão do próprio Deus para toda a humanidade. E os dois, como nós chamamos dentro da igreja, são os chefes, as colunas, são líderes que nos dão a base para toda a nossa vivência hoje. São base daquela base maior que é Cristo Jesus. Então recordar que São Pedro, São Paulo para nós, esses dois apóstolos significativos, duas colunas da igreja, como assim nós chamamos. E apóstolo, como apóstolo, nós temos que entender justamente as testemunhas de Cristo, mesmo morto, mas muito mais ressuscitado. Apóstolo é aquele que é enviado por Deus, é designado para uma missão. Esse é o termo apóstolo. Eles foram enviados por Deus, designado para a missão de dar aí o início de toda a dimensão da igreja, de plantar a igreja no meio do mundo, fazer com que a igreja se tornasse também apostólica. Por isso nós chamamos a nossa igreja Una Santa Católica Apostólica, porque vem dos apóstolos, porque tem como base toda esse início fundado na pregação dos apóstolos. Tem como base a nossa unidade apostólica através do Papa, que vem como sucessor de Pedro até hoje, interruptamente, chega até nós hoje essa unidade desde lá do começo. Aquela primeira igreja pequena, 12, escolhida por Cristo lá no início,
de toda a pregação do reino em Cristo Jesus, chegou até nós hoje, com bilhões de pessoas estando aí a viver, a buscar a unidade, a experimentar, a se tornarem também amigos e amigas de Deus. Então tenhamos sempre esta presença. Somos essa igreja hoje porque tivemos na base delas homens como Pedro e Paulo, que deram a vida, que pregavam, que não reservavam nada para si, para que a igreja pudesse ser difundida no meio do mundo. E aí cada um deles, Pedro, nesta sua individualidade, como nós chamamos o discípulo da primeira hora, ou seja, aqueles que Jesus, quando caminhava no meio de nós, chamou para estar com eles, encontrado por Cristo no seu próprio trabalho, que diz sim, uma personalidade frágil, uma personalidade generosa, uma personalidade, às vezes até podemos dizer, tão frágil a ponto de negar Cristo antes um pouquinho da cruz, mas no entanto, que recebeu do próprio Cristo a missão de apacentar toda a igreja, a missão de estar sendo pedra de unidade para toda a igreja, como nós ouvimos hoje no Evangelho. Pedro é este que diz sim, é este que faz com que a igreja nasça de uma profissão de fé, não de qualquer maneira. A igreja nasce, o Cristo dá a ele essa dimensão, dizendo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a igreja, quando ele demonstra e professa a sua fé, dizendo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então recordar sempre, a nossa igreja nasce dessa profissão de fé. Nosso ser igreja nasce da nossa profissão de fé. Não nasce de qualquer atitude, não nasce simplesmente de um querer aí vivê-la de uma forma qualquer, mas nasce sim a partir da nossa profissão de fé. Então é importante estarmos atentos, professar a fé, professar o amor, querer e estar sendo e se tornando igreja cada dia, a cada instante. Paulo, personalidade mais forte, discípulo da segunda hora, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, é aquele que tem a vivacidade, corajoso, desbravador, vai, anuncia. Encontrado por Cristo, quando ele mesmo perseguia os cristãos, matava, não tinha dó, tinha como objetivo da própria vida terminar com o que chamavam seita dos nazarenos, para poder aí sentir-se gloriado pelo Império Romano. Mas, no entanto, Cristo o encontra no meio da batalha. Passa pela cegueira, como a gente recorda muito bem, cai do cavalo, mas passa também pela conversão. E somente encontra a luz verdadeira, começa a enxergar o mundo com os olhos de Deus, a partir da sua profissão de fé, assumindo o Evangelho. E aí se torna aquele que expande a igreja, o missionário que vai, que criou muitas comunidades, que expandiu a igreja por todos os territórios, que não teve medo de ir, deixar tudo, ir, ficar, permanecer em muitos lugares, fazendo com que a igreja chegasse também a ser expressão de vida para muitos outros povos. Dois gigantes da nossa fé. Chamo de gigantes porque não reservaram nada, chamo de gigante porque passaram por tribulações, passaram por decepções, combateram um bom combate, passaram por tudo, mas continuaram firmes. Passaram pela prisão, como nós ouvimos na primeira leitura, passaram pela perda até mesmo do trabalho. O próprio Paulo perde toda a sua dimensão, todo o seu prestígio perante todo o Império Romano, mas isso não tinha mais significado, porque o significado maior da vida dos dois era o próprio Cristo. Perseverantes, homens gigantes, perseverantes, generosos na missão. Como nós devemos ser hoje, perseverantes. Devemos ser gigantes também na nossa fé. Devemos ser esses que somos hoje generosos na missão. Uma missão profunda de continuar testemunhando Cristo, falando dele, dando testemunho, fazendo com que ele seja conhecido pela nossa vida, pela nossa missão dentro da comunidade. Podemos até perguntar, mas nesse tempo de pandemia, eu não posso fazer nada, eu escuto muito isso. Ah, mas o que eu vou fazer? Continuemos a ter fé. Continuemos
a ser perseverantes. Continuemos a dar testemunho de amor a Deus pela nossa prática de oração, amando aqueles que estão mais próximos, evangelizando pelos nossos meios de comunicação, fazendo com que Jesus continue ainda mais sendo amado pelas pessoas. Eu falo, hoje a missão nossa é diferente. Nós tivemos que reaprender a fazer uma missão confiando no Espírito Santo. Ou seja, rezando pelos outros. Catequista reza pelos seus catequizandos, coordenadores rezam pelos seus coordenados, seja do grupo de família, apostolado e tantas pastorais, movimentos que nós temos. Então a primeira missão nossa é rezar. Parece que a gente não está fazendo nada, mas aí nós aprendemos a confiar na ação do Espírito Santo. Rezar para que Ele haja, para que Ele seja o instrutor, para que Ele vá à frente. E continuar amando quem está mais próximo. Aprendemos, acho que com essa pandemia, esse grande exemplo de perseverança. Amar quem está ao nosso lado. Né? Partilhar a vida, estar aí próximo de quem vive, ou seja, os nossos familiares, tendo aí os filhos, né, dentro de casa, tendo mais tempo com a família. Aí nós aprendemos também a reviver, a reeducar-nos nessa missão. E aí que nós vamos ter que hoje ser sinal da presença, missionários, missionárias, discípulos, gigantes na fé, a ponto de olhar e fazer tudo para que Deus cada vez mais seja conhecido, amado, seja aí próximo. Como Pedro e Paulo, dois grandes homens que tinham um único amor. Pedro e Paulo eram apaixonados por Cristo. Nós devemos também ter esse único amor na nossa vida. Nossa única paixão maior, amor maior, é Cristo Jesus. E disso decorre todas as coisas. Os amores humanos, os relacionamentos, a família, sendo expressão de fé. Duas vidas, mas uma mesma missão. Nós somos muitas vidas hoje. Nós temos uma única missão na nossa vida. E a missão que nós temos hoje é justamente anunciar a Cristo. Essa é a nossa missão. Pregar o Evangelho, falar da salvação. Nosso conteúdo é falar da salvação, é pregar a salvação, como eles pregaram para nós também, né, no começo de toda a igreja nascente. Então não vamos ser pequenos na nossa fé. Não vamos desmerecê-los com a nossa vivência, mas vamos ser também nós gigantes hoje, a proclamar a nossa fé, a viver a nossa unidade de igreja, mesmo privados de muitas atividades. A igreja, ela continua, ela subsiste, ela permanece, porque nós somos a igreja hoje. É a nossa missão. No tempo de Pedro e Paulo, foi a missão deles, anunciar, pregar, expandir. Hoje é a nossa missão, é o nosso ser, é o compromisso que nós devemos assumir, é esta dimensão de unidade com toda a igreja, que hoje nós temos que estar construindo cada dia, a cada instante. Então assumamos a nossa responsabilidade, não deixemos de lado a nossa vida, não vamos esperar chegar no final da nossa vida e dizer, podíamos ter feito mais. Nós temos que fazer mais agora. Pedro e Paulo não esperaram uma prisão para dizer que aí sim eles encontraram Cristo, mas eles receberam a prisão porque encontraram Cristo antes e não tiveram medo de anunciar. Pedro e Paulo também não chegaram à beira do martírio, arrependidos de não ter cumprido a missão, tanto que Paulo, na leitura que nós ouvimos hoje, diz, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Ou seja, aquela consciência completa de ter feito tudo, de não ter reservado nada para si, mas feito tudo para que o Evangelho de Cristo fosse conhecido. E essa é a missão que nós temos que terminar a cada dia, olhar para o dia e dizer, fiz tudo aquilo que, ao meu ver, Deus esperava de mim. Cada momento, a cada instante. Fiz tudo para construir uma vida de relacionamento sadio, fiz tudo para construir um relacionamento de igreja, fiz tudo para testemunhar Jesus no dia em que vivi. Então vamos nos agigantar, como a gente fala, na nossa fé, buscar a unidade, construir a igreja, levar essa expressão de fé e de amor. E nosso tempo hoje, tempo que nós estamos vivendo aí de tantas inseguranças, tanto medo, vamos olhar melhor para a nossa vida. Vamos ser homens e mulheres que fazem a diferença dentro da família, dentro da comunidade. Tem uma expressão que diz, você tem um limão e leva para dentro da tua casa, pode ser fazer muitas coisas, mas tem duas coisas que você precisa cuidar. Porque se você olhar para a jarra de leite e espremer o limão nela,
você vai estragar o leite de toda a família. Mas se você olhar para o limão e fazer uma boa limonada, você vai fazer com que a sua família se alegre. Então hoje dentro das nossas casas estamos vivendo isso. Tem muita gente pegando aí a nossa pandemia, o coronavírus, e jogando, estragando o leite de toda a família. Ou seja, ajudando a família, e dizendo, eu estou cansado, eu não vou sair, eu não estou fazendo as minhas coisas, e aí vai derrubando todo mundo, achando que todo mundo tem que aguentar no mau humor e assim por diante, se dando o direito de viver com mau humor, direito também de estar brigando, ou até mesmo vivendo de uma forma individual dentro de casa. E muitos que aprenderam a partilhar mais, a serem criativos, a brincar mais, a estar mais perto, a partilhar todos os serviços, a fazer com que a família seja de fato um momento de comunhão e de vida. Como é que está a tua família hoje? Tua igreja doméstica, nós falamos hoje de igreja, o começo da igreja, a tua igreja doméstica, como é que ela está? Dentro desse ambiente de família, você ajuda a azedar ou você ajuda a adoçar a vida dos outros? Então nós temos que ter essa responsabilidade hoje. A pandemia nos fez entrar dentro de casa, meio que obrigados, de uma forma diferente, fez a gente perceber que a vida tem que ter outros sentidos, e aí dentro dela temos que fazer valer a pena cada dia. Então olhe para a sua família hoje, pense bem na tua família, está valendo a pena cada dia? Você está fazendo de tudo para que Jesus chegue também lá, como sendo o lugar, o território da tua missão? Ou ainda precisa algo a mais? Fazer o bem, o amor, a caridade, perdoar mais, fazer com que a alegria brote, seja expressão também de comunhão dentro da tua vida. Creio em Deus Pai, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com confiança e com amor, vamos elevar a Deus as nossas preces, pedindo principalmente que sejamos nós hoje as colunas a sustentar a unidade, o amor por Cristo e pela Igreja. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que ela sinta em meio às dificuldades deste mundo a força do Senhor, cantemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Atendei, Senhor, nossa oração. Pelo Papa Francisco, para que seja fortalecido na sua missão de confirmar e conduzir a Igreja na fé, cantemos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Pelos missionários e missionárias, para que, a exemplo do apóstolo Paulo, se deixem conduzir pelo Espírito, anunciando a todos o Evangelho, cantemos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Pelos governantes de todas as nações, para que promovam a paz, a justiça e o bem-estar de todos os cidadãos, cantemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Atendei, ó Pai, esses nossos pedidos e auxilia-nos, Pai, que hoje sejamos, sim, também nós, colunas de unidade para a nossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nosso ofertório, a partir de hoje, desculpa ter demorado um pouquinho em falar, como nós tivemos um aumento muito grande da pandemia, então nós vamos fazer ou no início ou no final, né? Então não tendo movimentação na igreja, não nos aproximando, né?
Então, no final, daí, quem for fazer, as cestinhas estão aqui, você já deposita a tua oferta e depois, quando já vai saindo, já passa o álcool, né? O gel. Muitas pessoas aí dizem assim, o dinheiro é uma transmissão, né? De contaminação, e tem muita gente que vem, coloca, fica aquela sensação, né, de que hoje a gente está meio neurótico, né? De que vai estar com a mão contaminada, então a gente está deixando ou para o início, quando você chegar, já fazer, ou no final, aí também você pode fazer, e daí já saiu, né? Sem se aproximar muito, né? Cuidando do nosso distanciamento. E também, aproveitando já o momento, a distribuição da Eucaristia vai ser feita nos bancos, né? Nós padres o padre e os ministros, nós vamos passar. Então, quem for comungar, permaneça em pé. E quando o ministro estiver passando, só estenda a mão, se aproxime, né, mais do ministro, para que a gente não tenha mais movimentações e possamos manter o distanciamento necessário. Quem não for comungar, então daí já começa a sua comunhão espiritual, se colocando de joelho, né, fazendo suas orações, recebendo, né, a graça também de receber Cristo no coração, um forte e profundo desejo de estar perto dele. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a fome, nem nudez ou tribulação, perigo ou espada, toda perseguição, quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício, a nossa vida, esse desejo de vivermos a comunhão com a igreja, sejam sempre aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas e nos alcance, celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo,
Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Sérgio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Colhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Recordemos nossos parentes, amigos, benfeitores, dizimistas desta comunidade e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, O poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos, Senhor, vossa paz, dai-nos, Senhor, vossa paz. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eis o Cristo, Deus presente em toda a nossa história, na nossa vida, o Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto de louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Esta fé é rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja reunida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Esta fé é rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Esta fé é rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados também no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Temos avisos? Estamos sem data show hoje, né, Padre?
Mas temos um momento mais especial, que é o seu aniversário. Nós, da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, queremos abraçá-lo simbolicamente, mas sinta-se calorosamente abraçado por nós. E agradecer a Deus pela sua vida, pela sua dedicação, pelo carinho que tem por todos. Nada melhor do que pedir a Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de todos os títulos, para que lhe abençoe e lhe cubra sempre, todos os dias e por mais muitos e muitos anos a sua vida. Temos que só agradecer. Por isso eu convido a todos para rezarmos pelo Padre Clodoaldo, em gratidão, uma Ave Maria, pedindo a bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus lhe abençoe e lhe dê muita, muita luz no seu caminho. Isso, obrigado. Hoje tem que partilhar a Ave Maria também com a Mária, né? A Mária está de aniversário hoje também, aqui nosso ministro, né? Outros aí. Ah, tem mais alguém aí? Mais uma outra aniversariante, olha aí. Não estou sozinho não, viu? Tem mais gente que sofreu nascendo no frio aí, então. Parabéns a todos os aniversariantes, que Deus abençoe a todos. Muita luz e muita paz, muita graça. Que bom, né? Vamos rezar sempre, conto com as orações de vocês. E o maior presente é a vida de vocês na minha vida, porque é assim que eu consigo ser padre. Eu não consigo ser padre sozinho, para mim mesmo, né? Só consegue ser padre para Cristo e para a igreja que aqui se une, né? Então, obrigado pela presença, carinho, atenção de todos vocês. Vamos continuar juntos, né? Não vamos desanimar não, vamos estar firmes, perseverantes. Os exemplos dos apóstolos hoje, perseverança. E hoje no nosso dia, vamos levantar a cabeça, perseverar, olhar, né, muito mais além do que apenas o nosso dito sofrimento do momento do tempo presente, olhar mais adiante, conseguindo ir buscando sempre mais, né, esta dimensão de comunhão, de vida, cuidando também da vida nossa e da vida dos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pedir a bênção de São Pedro e São Paulo. Cada invocação respondamos amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre o qual se edifica toda a igreja. Amém. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos e irmãs para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. Amém. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela presença de todos, tenham todos um bom domingo e de paz. Que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Pedro e Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pedro e Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, apóstolo de Cristo, intercedei pelo povo desta terra, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da palavra que liberta, intercedei. Pedro e Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pedro e Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.
irmãos dos pequeninos, intercedei. Pelos pobres e doentes, intercedei. Pelos tristes e abatidos, intercedei. Pelos povos oprimidos, intercedei. Pedro e Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pedro e Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.